versículos do 1º até o 7º. E eu creio que o Espírito Santo, ele já tem gerado em nós uma revolução espiritual. Eu soube que nas últimas quartas que eu não estava, foram tremendas. Nos domingos também tem sido. No último domingo aqui foi Céu na Terra, Ministério de Louvor, Jonathan, Fernando Júnior, o Mateus, Camila. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pelo Wesley e toda a equipe hoje aqui, pela multimídia, por tudo aquilo que Deus tem feito. Eu quero desafiar você a cada culto a trazer mais um com você, para que possam receber também. Amém? Josué capítulo 2, independente da versão, o sentido é o mesmo, você vai poder acompanhar também pelo telão. Temos um telão, Josué capítulo 2. E eu quero falar nessa noite sobre livramentos. Quantos aqui já foram alvos de livramentos que Deus deu? Seja ele qual for. Diga: eu faço parte dessa galeria de pessoas. A palavra do Senhor nos diz: disse Tim, enviou Josué, filho de Nun, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai, observai a terra de Jericó. E foram, pois entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: fazei sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. E havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. E depois a eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir no eirado e os escondera dentre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Mais uma vez nessa noite, Espírito Santo de Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado, pela maneira tão linda na qual o Senhor tem ministrado aos nossos corações, desde o começo, Pai, deste culto, dessa reunião. E eu quero te exaltar porque o Senhor é o Deus que fala, é o Deus que se move. Nada tem a ver comigo, nada tem a ver com Wesley, nada tem a ver com nós que estamos aqui. Tudo tem a ver contigo, Pai. Testemunhos que são contados, aquilo que nós profetizamos é porque nós sabemos quem habita em nós e aquele que faz através de nós. Tudo é para a tua glória, Pai. Que venhamos a desaparecer para que o Senhor apareça. Que o Senhor seja glorificado por meio dessa palavra. Muito obrigado, Senhor, pela maneira na qual o Senhor usou o pastor Gledson, de uma maneira tão linda também. Que o Senhor possa me usar agora, porque sem ti eu não sou nada, e sem ti eu nada posso fazer. Sou totalmente dependente da tua graça e do teu favor, meu Deus. Vem libertar vidas nessa noite, vem trazer transformação, restauração e aquilo que só o Senhor pode fazer, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui, aplauda lindamente o seu nome. Oh glória! Meus lindos, existem livramentos que nós vivemos e sabemos os livramentos que aconteceram. Já existem outros que nós nem sabemos, mas muitas vezes o Senhor está nos dando um grande livramento, e alguns cenários acontecem só depois você fica sabendo. Eu lembro que quando eu não era casado, ainda morava com os meus pais, a minha tia Marilu, ela estava morando lá na casa dos meus pais nessa época. E aconteceu que eu saí com os irmãos da igreja, nós fomos para uma casa fazer tipo uma célula.
E quando eu já estava de saída para ir para casa, o carro deu problema. Um dos pneus furou e o pessoal veio e me ajudou a trocar, mas demorou aquele processo. E é interessante que na hora que eu vi essa cena, eu disse: meu Deus, eu já deveria estar em casa, está muito tarde. E eu atrasei a minha chegada em casa. Mas de repente, quando eu chego em casa, a minha tia estava como que apavorada, porque há poucos minutos havia acontecido um tiroteio naquela rua. E se eu tivesse chegado na hora que eu pensei que era a hora exata, eu poderia estar no meio daquele tiroteio. E de repente depois eu pude compreender que até o furado pneu foi um livramento que Deus estava dando, para que eu não chegasse na rua da minha casa na hora que eu estava prevendo chegar. Diga assim para o seu irmão: às vezes você não sabe, mas Deus está trabalhando. Eu sei de uma coisa e eu quero que você pegue essa palavra: nenhuma arma forjada do inferno prevalecerá contra a minha e contra a sua vida. Cairão 1000 à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. O Senhor já deu ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Ele é aquele que nos livra, que nos guarda. Ele é aquele que vai à nossa frente, Ele é aquele que guarda a nossa retaguarda. E eu quero declarar para você que você pode não ver, não perceber, mas Deus tem cuidado de você e da sua casa. Se você crê que é assim, diga aleluia. E eu creio que só irão subsistir na fé nessa geração aqueles que ousarem romper em fé. Precisamos ser realistas, sim, mas a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem, conforme Hebreus. Mas é interessante que houve uma mulher que entrou na galeria dos heróis da fé porque ela creu. E muitas vezes nós não temos alcançado aquilo que Deus tem proposto em nosso coração, porque nos falta fé e nos falta ousadia. Mesmo assim o Senhor tem nos dado grandes livramentos. A palavra do Senhor nos mostra uma prostituta que habitava em Jericó, e essa mulher morava em cima dos muros. E é interessante que, como estratégia da destruição de Jericó, a primeira estratégia era que os muros viessem ao chão. Mas aquela mulher, os 2 espias entraram na sua casa. Não sabemos no contexto histórico o que os fez entrar naquela casa, mas eu sei de uma coisa: pelo fato dela ser uma mulher prostituta, onde isso era um pecado, ela tinha as portas da sua casa abertas. E se 2 homens naturalmente entrassem ali, ninguém iria desconfiar que se tratavam de 2 espias. Só que os homens daquela cidade, eles conheciam a figura de um cananeu, pelo seu tamanho, pelo seu porte, pela sua estatura, e conheciam também a figura de um hebreu. E aquela mulher estava sempre em observação, porque pelo que eu entendo historicamente, estudando a história dessa mulher, na história dos hebreus, a sua casa era movimentada, pessoas entravam e pessoas saíam, exatamente por aquilo que ela praticava. Mas só que observaram os guardas que entraram 2 homens com um aspecto diferente naquele lugar, e desconfiaram que não se tratavam de cananeus, mas de hebreus. Então levaram até o rei de Jericó a informação de que existiam espias e que eles estavam escondidos na casa de Raabe. Embora fosse uma mulher prostituta, pela sua localização de morada, as informações chegavam até os cananeus, e principalmente para aqueles que moravam acima dos muros, do que Deus estava fazendo no meio dos filhos de Israel.
de como Deus estava agindo, do mar que o Senhor havia aberto, do cuidado que Deus tinha, da coluna de fogo que Deus trazia para aquecer o povo, da nuvem que Deus trazia para que as pessoas não fossem castigadas pelo sol. Então, em todo tempo, aquela mulher teve as informações do agir de Deus na vida dos hebreus, e ela sabia que aqueles que estavam entrando na sua casa se tratavam de homens hebreus. E diz a palavra que o rei, sabendo que 2 espias estavam lá dentro, porque ela estava sendo observada, ele manda homens guardas da cidade até a casa da mulher chamada Raabe, para saber onde aqueles homens estavam escondidos. Primeiro princípio que eu quero que você entenda: Deus, Ele é um Deus de livramento. Mas fala para o seu irmão, você está sendo observado em todo o tempo. Fala para o seu irmão, você está sendo observado em todo o tempo. A terra olha para você, os demônios olham para você, mas não existe olhar mais profundo do que o olhar do nosso Deus, onde o salmista disse que Ele tem mãos e tocam, onde a Bíblia diz que Ele tem olhos e vê, onde a palavra diz que Ele tem boca e fala. E o Deus que olha para mim e para você nessa noite é o Deus que não apenas volta a sua visão para nós, mas volta para nós também o seu cuidado, os seus livramentos e as suas estratégias de escape. Quantos creem nisso? Digam aleluia e aplauda lindamente o nome do Senhor. Eita glória! E de repente, aquela mulher, ela é surpreendida pelos guardas. Ela estava sendo observada, mas ela fecha a porta e vai falar com os guardas. Ela disse: realmente eles estiveram aqui, porque ela não podia negar o fato de que 2 homens hebreus haviam entrado na sua casa. Mas ela disse: eu não sabia. Até então, biblicamente, depois eles falam do plano, mas outrora ela não sabia da estratégia que fora dada a eles. E ela disse: eu não sabia. Às vezes você está inocente em uma situação, às vezes você não tem muita dimensão do estrago que está por acontecer. Muitas vezes você não sabe o que vai chegar. Eu vi pessoas dizerem: nós estamos vivendo de maneira imprevisível. Eu ouvi uma mãe dizer: eu quero me projetar para os 15 anos da minha filha, quero pagar buffet, quero fazer isso, mas não sei se posso fazer. Tenho medo de existir restrições e de repente ter perdido o dinheiro. E a irmã dessa mãe, a tia da menina, ela deu uma dica dizendo: junte o dinheiro e quando estiver perto, você investe. Por ser um ano político, porque ano passado, 2020, 2021, nós fomos surpreendidos. Mas eu sei de uma coisa, preste atenção: a destruição pode acontecer à nossa volta, e pode não ficar um vivo, mas aqueles que decidiram crer, aqueles que decidiram confiar, aqueles que decidiram caminhar, não por vista, mas sim por fé, eles serão livrados, e eles viverão o sobrenatural de Deus, e entrarão em 2022 na nova galeria dos heróis da fé. Se você crê que é assim, diga aleluia, diga glória a Deus e aplauda lindamente o Rei da Glória. Meu pastor, o que é que eu faço com o meu casamento? O que é que eu faço, meu pastor, para resolver esse problema judicial? O que é que eu faço para me readaptar ministerialmente? Como é que eu ajo, pastor, para que eu possa romper de novo financeiramente? Estou como que travada.
Vim para a igreja nessa noite para buscar de Deus uma resposta, para que Deus fale comigo, porque eu não aguento mais passar pelo que eu tenho passado. Eu confio em pessoas e sou decepcionado. Eu acredito em pessoas e de repente me sinto frustrado. E de repente o nosso coração começa a lembrar de tudo aquilo que nós já passamos. Eu fico imaginando o quanto aquela mulher já sofreu, o quanto aquela mulher já padeceu, o quanto de pessoas entraram e saíram da vida dela. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, isso aqui é muito forte. Existem pessoas que Deus manda para a nossa vida e para a nossa casa, que através delas o próprio Deus está entrando. Segundo princípio que eu quero que você entenda: abra a porta da sua vida para Deus entrar. E eu estou falando que Deus vai mandar pessoas novas, pessoas que serão agentes e canais de livramento para a sua história. E quando Deus mandar, você vai perceber que Deus está entrando através daquelas vidas. Não tem aquela palavra que você escuta e diz: é Deus falando através dessa pessoa. Não tem um amigo que te convidou para o culto que você diz: olha, foi Deus que te usou porque eu precisava ouvir aquela palavra. Não tem aquela pessoa que chega para você quando você menos esperava e te dá aquele abraço, aquela palavra de encorajamento. São pessoas que estão entrando na sua vida, e quando elas entram, Deus entra com elas. Fala para o seu irmão: isso é forte. Isso é forte, esse segundo princípio. Diga: abra a porta, porque Deus está mandando gente nova. E quando elas chegarem, Deus vai entrar com elas. Tem gente que não vai passar pela tua história, apenas tem gente que não vai simplesmente falar com você. Tem gente que vai entrar na tua vida, na tua casa, para deixar uma marca, um sinal de milagre, de livramento. E essas pessoas te farão entrar na galeria dos heróis da fé. Só se você crê, diga aleluia e aplauda lindamente o Rei da Glória. Canta lá na glória. De repente, ela abre as portas, os espias entram, quando os guardas chegam, eu quero saber onde é que eles estão. Ela diz: realmente eles vieram. Não sabia quem eles eram, e eles foram embora. Pastor, ela mentiu. Mentiu. Isso é verdade. Eles estavam dentro da sua casa. Mentir é pecado? É. Agora fala assim para o seu irmão. Diga: ela guardou o que Deus a entregou. Diga para o seu irmão: ela guardou o que Deus a entregou. Eu não estou dizendo que você vai precisar mentir. Eu não estou dizendo que é certo mentir. Se eu falar isso como profeta de Deus, eu vou estar falando uma heresia. Mas eu não quero me ater a essa questão. Eu quero me ater à questão de que ela guardou o que Deus mandou para a sua vida. Diga para o seu irmão: ela guardou o que Deus mandou para a sua vida. Era uma questão de vida ou de morte. Iam matar aqueles homens, e ela decidiu até falar uma inverdade, que eu não estou dizendo que foi certo, mas para que eles não fossem mortos. Mas eu não quero trabalhar teologicamente a questão da mentira. Eu quero trabalhar de que ela guardou o que Deus mandou. Fala para o seu irmão: guarde o que Deus está mandando.
Diga: esconda o que Deus está mandando. O que foi que ela fez? Ela chegou no eirado. O que é eira? A parte alta da casa, onde se colocava os cereais e tudo que se colhia da agricultura, para que o sol secasse. E ela colocou esses homens debaixo da palha da cana fina. E diz a palavra que ali eles ficaram escondidos. Terceiro princípio: onde eu vou esconder o que Deus me deu? Nos lugares altos. Diga para o seu irmão: nos lugares altos, nos lugares que só você tem acesso. Agora vou te falar mais uma verdade: só o dono da casa tinha autoridade para subir no eirado, e alguém só subiria se ele autorizasse. No livro dos Hebreus você vê isso. Preste atenção nesse princípio: esconda o que Deus te deu em um lugar onde só você tem acesso, onde só Deus tem acesso ao seu coração, onde só Deus pode entrar no lugar secreto da sua história, onde só quem te conhece é Deus, e só quem conhece as suas atitudes, as suas motivações, é aquele que te formou e que já havia esquadrinhado todos os teus caminhos e pensamentos. Se você crê que é assim, diga aleluia. E de repente aquela mulher esconde os homens no eirado. Talvez o seu esconderijo não esteja sendo o melhor, e às vezes não sabemos esconder o nosso coração, os sonhos, as promessas, para que Deus cumpra no tempo certo, porque não existe maturidade em nós. Eu lembro das minhas filhas, e é uma coisa tão engraçada e tão linda, tão fofa o que um bebê faz. As minhas filhas achavam que estavam se escondendo porque estava escondendo os olhos. Não é assim? Cadê Lorena, cadê Sofia? Aí botavam um paninho nos olhos, o corpo todo de fora, elas jurando que estavam escondidas. Vai para trás de uma cortina, cadê Lorena, cadê Sofia? E a gente brinca com os nossos presentes, os nossos filhos. Mas de repente a criança pensa que porque fechou os olhos, ou está escuro na região ocular, elas estão escondidas. Diga assim para o seu irmão: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Diga para o seu irmão: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando José compartilhou os seus sonhos, o seu pai, ele disse: guarde no seu coração, guarde no seu coração, até Deus fazer, até o livramento vir, até a palavra se cumprir. Se não foi da primeira vez, vai ser da segunda. Mas entenda uma verdade: Deus fará, porque você crê. Se você faz parte dessa geração, aponta para o seu irmão e diga: recebe. Toca na mão do seu irmão e diga: eu creio. Diga: eu creio que Deus contará uma nova história através da tua vida. Se você crê que é assim, diga aleluia. Levanta a tua mão, serva de Deus. Deus está colocando algo novo nas suas mãos. O teu chamado foi desde o ventre. E assim diz o Senhor: eu te trouxe aqui nessa noite para falar contigo, e para dizer que eu vou te usar nessa geração como eu nunca usei antes. Você passou por um processo interior de um ano para cá, que só eu e você sabemos. As lutas contra a angústia, as lutas emocionais. Mas desde o ventre você foi consagrada, e você é filha da promessa.
Perdas você enfrentou e você viveu, mas eu fui teu pai, eu fui o teu amigo, e eu te digo hoje, eu te trouxe aqui para dizer que eu estou levantando o teu ministério de novo. Eu vou te usar novamente. As multidões te esperam. Você será inspiradora nessa geração. Receba, porque no prazo de um mês, uma grande revolução espiritual eu trarei sobre a tua vida. Essa promessa você já recebeu, mas eu estou reativando no teu coração. Recebe. Se você crê que Deus é o Deus que fala, aplauda lindamente o Rei da Glória. Oh, aleluia. Leva sobre anda lá, maná. Esse rapaz aqui de vermelho, levante sua mão, meu lindão. O Senhor te deu um livramento nesses dias. O Senhor te livrou da morte e te livrou de companhias que não seriam saudáveis para você. E você sofreu porque tudo isso aconteceu. Mas o Senhor diz: eu estou te trazendo aqui nessa noite para que você entenda que fui eu que fiz isso, pelo amor que eu tenho por você, pelo cuidado que eu tenho com você. Não foi simplesmente um convite seu, foi um convite do meu Espírito a você. Não foi você que disse eu vou, foi eu, através da minha presença, que disse eu vou conduzi-lo até aquele lugar. E para que você entenda que eu sou o Deus que fala contigo, você de segunda para cá passou uma prova muito grande, e eu te trouxe aqui para dizer: não se preocupe, porque até domingo eu vou estar trazendo discernimento e resolução para este problema. Recebe. Se você crê que o Senhor fala, diga aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu favor, pelo teu favor. Oh. E ela guardou o eirado. E diz a palavra que depois que todos foram embora, e eu quero fechar com isso, ela fechou a porta. Último princípio: feche a porta para o passado, para as acusações, para as perseguições, para quem quer entrar na tua casa, como os guardas cananeus, para bagunçar a tua história. Satanás já bagunçou tanto lá atrás, já mexeu tanto, mas a partir de hoje ele não mexerá mais. Aí foi quando aquela mulher fechou a porta que ela abriu o coração. Eu sei do que Deus tem feito. Nós ouvimos falar e o nosso coração desmaia. E eu sei que vocês irão possuir essa terra. Eu sei. Eu só peço uma coisa: se lembrem de mim e da minha família. E os espias disseram: você vai jogar uma corda, você vai jogar uma fita para a gente descer. Junte toda a sua família, seus pais, em casa. E quando nós entrarmos aqui para a destruição, nós veremos essa corda que nós estamos descendo, e iremos descer por ela, estendida sobre os muros. E nos lembraremos de você. E nem você nem a sua casa será tocada. Se assim você não fizer, ficaremos livres do compromisso de te livrar. Ela juntou pai, mãe, todo mundo. Deixa eu só dizer uma coisa: pela tua atitude, Deus vai livrar todos aqueles que estão à tua volta. Todos aqueles que você ama, porque um se colocou na brecha, porque um se colocou na posição. Você pode dizer: eu queria vencer hoje aqui, mas você veio representando quem você ama.
e por amor a você, Deus livrará aqueles que você ama. Se você crê que é assim, diga aleluia. Lembra do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, daqueles que você tem um carinho especial. Deus está trazendo livramento. Junta todo mundo em casa. Em outras palavras, tenta juntar quem está perto de você na mesma visão, no mesmo propósito. Tenta levar quem está perto de você à dimensão da importância de estar numa quarta-feira num lugar desse. Não porque aqui é especial mais do que outros, mas é porque nós ouvimos aquilo que Deus quer falar conosco. É impossível ouvirmos a voz de Deus e sermos os mesmos. Diga para o seu irmão: fecha a porta. Diga: o que aconteceu lá para trás não pertence mais a você. Fecha a porta e se prepare para o grande livramento. Agora, quando Deus fizer, conte o seu testemunho. Diga para o seu irmão: conte o seu testemunho. Se você crer, aplauda lindamente a Jesus e fica de pé. Fica de pé no seu lugar. Pastor Gledson, vem cá orar por nós. Vem cá nos abençoar, erga suas mãos.